Em outras palavras, como é que eu faço para destruir a tua vida, para te arruinar? Então a mulher queria saber isso aí, como é que amarrava ele, como é que se sonheirava sobre ele, né? Como é que poderia minar as forças dele. Ela estava curiosa em saber disso aqui. Mas bem, Sansão, ele nasceu de um milagre. Nasceu de um milagre de Deus. O povo de Deus estava corrompido, havia decadência, tornaram-se a voltar, né, ao pecado, a fazer o que não agradava a Deus, e foi sempre assim. Todas as vezes que quando o povo de Deus, sabe, ele fazia o que não agradava a Deus, Deus entregava para o inimigo. O inimigo então se prevalecia, se sobressaía do povo de Deus. É o que diz aqui no capítulo 3. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então, sobre 40 anos ali, o inimigo estava prevalecendo sobre o povo de Deus, ou seja, se sobressaindo sobre Israel, porque sempre foi assim. O povo de Deus, quando estava perto, passando uma dificuldade, se voltava para Deus. Quando Deus melhorava a situação, o povo tornava atrás, ou seja, deixava Deus de lado, deixava de congregar, deixava de orar, deixava de ouvir a palavra de Deus, aleluia, e se desviava, querido. Tornavam a viver aquela vida outrora mundana de pecado, vida que não era agradável aos olhos de Deus, e por conta disso aí, iam perecendo. E o segredo que não é tornar atrás. Quando Deus abençoa, permaneça na bênção, permaneça na casa de Deus, permaneça na palavra, permaneça em oração, permaneça se consagrando. Esse é o segredo. Não é receber e se afastar, é receber as bênçãos de Deus e permanecer na casa de Deus. Glória a Deus. Mas infelizmente o povo nunca aprendia. O povo nunca parou para pensar sobre isso. E assim, esse período dos juízes sempre foi assim, sabe? Declínio espiritual e depois voltava para a presença. Caía de novo e depois voltava para a presença. Caía, aí depois clamava a Deus e Deus usava de misericórdia e levantava Sansão, levantava Jefité, levantava Débora, levantava assim juízes para libertar o povo, sabe? E aqui é o período de Sansão. Sansão então ele nasceu de um milagre. Por quê? Porque a sua mãe era estéril, não podia gerar, e o povo aqui estava sendo oprimido pelos filisteus. Mas ele nasceu aqui com o propósito de Deus. Aqui Deus aparece ali a mãe de Sansão, no qual não vai dar o nome dela, mas Deus sabe da situação dela, da aflição, da angústia, da dor, das suas necessidades. E vai dizer para ela assim: olha, você vai gerar. Eu sei que você é estéril, mas você vai gerar, vai ter um filho, e eu já quero te dizer, esse filho vai ser assim, assim, desse jeito, porque ele vai libertar o seu povo da opressão do inimigo. Sabe? Ou seja, já nasceu com propósito. E eu quero dizer que ele não vai passar navalha na cabeça, beber bebida forte e tocar em coisa imunda. Vai ter o voto do nazireado. Não pode rapar a cabeça, sabe? Essa vai ser o voto e o propósito de Deus. Se isso quebrar, já era. E Sansão então cresceu ali, mas só que ele vai, sabe, ficando já moço, jovem, e nessa situação, querido, ele já quer fazer o que ele quer, acabou. Ou seja, seu pai não manda mais nele. Tem pessoas assim, quando eu chegar à minha maioridade, eu estou doido para chegar logo, meu Deus do céu, para me livrar e fazer o que eu quero, que eu bem entender, pensar, imaginar, viver livre, leve e solto. Cuidado, cuidado com isso aí. Você tem que viver livre, mas é para adorar a Deus, para glorificar o Senhor. Livre, aleluia, mas é para dar na presença de Deus, com os propósitos do Senhor. Só que Sansão foi crescendo e
foi deixando de ouvir os seus pais. E diz a palavra que ele vai lá em Timná, uma cidade. Ele vai se apaixonar pela mulher. Seu pai vai dizer, dar um conselho para ele, mas ele não vai ouvir. Porque às vezes quando a pessoa está apaixonada não quer ouvir ninguém. Não ouve pai, não ouve mãe, não ouve Deus, ele não quer nem saber, nem que se arrebente, nem que quebra a cara. E às vezes quem está de fora tem a visão até maior, mas quem está dentro não vê muita coisa. Quem está dentro não vê muita coisa, mas quem está fora já começa a ter uma outra visão. E aqui ele não vai ouvir seus pais. Ele vai dizer, olha, meu filho, procura aqui uma mulher de Deus, um homem de Deus, né? Que adore a Deus, que entre na presença de Deus. Não, eu quero aquela, porque aquela foi que me agradou. É aquela que me satisfaz. Eu quero aquela da pular. Então tá bom. Foi lá. E aí deu um problema, né? Lá deu um problema e grande. Ele conta um segredo. Esse segredo é um enigma, que esse segredo nem mesmo tinha contado para ninguém, mas ele contou. Eita, Jesus. Tinha um segredo que ele havia feito. Ou seja, ele está descendo a Timná, ele vai se aproximar da vinha. Ele não pode nem chegar perto de vinha. Sabe? Por quê? Diz que ele não pode beber nada da videira, da vide, nada, beber nada. Mas ele vai passar nas vinhas, já está perto. E ele vai estar no caminho, só que depois vem o quê? Vem um filhote de leão para atacar. Então você vê como é que começam as coisas. Está perto do perigo. Vinha, e ele vê um filhote de leão. O leão vem. Só que quando o filhote de leão vem, ele aparta o bicho do meio. Ele rasga o leão. Deus vem sobre ele. E ele rasga parte ali. E até aí tudo bem. Ele estava no caminho ainda. Não tem acontecido nada. Só que na outra ocasião ele está passando novamente ali. Só que agora ele vai ver aquele leão morto. Ele está no caminho, só que agora ele sai do caminho. Quando ele sai do caminho, para ver o que tinha acontecido com o leão. Olha só. Ele vai observar, ele só vai ver. Só que quando ele se aproxima para ver aquele cadáver, tem o quê? Vai ter mel nas carcaças do leão. E ali ele é só ver. Acabou tocando. Acabou pegando. E acabou comendo também. Saboreando. Porque ele vai pegar, vai experimentar, vai comer. E o pior ainda vai dar para o pai e para a mãe também. Tá? Ele vai lá e ele olha. E ali tem um perigo. O perigo está aqui por quê? Porque você acha que um leão morto não pode te fazer mal nenhum. E o leão morto pode fazer tão mal quanto ele estava vivo. Ele conseguiu vencer um leão vivo, mas o leão morto ele se aproximou. Eita, Jesus. Foi atraído pelo mel, pela doçura. Sabe? Aquilo atraiu a ele. E fez ele pegar. E ele não podia tocar em coisa morta, em coisa impura. Em coisa impura. Mas ele foi atraído. Atraído pela doçura. Né? O pecado pode até ser doce, meu filho, mas tem cheiro de morte. E o pior é que Sansão ele nem sentiu o cheiro da morte. Porque a doçura estava mais forte. Meu Deus. A podridão. Tem gente que nem sente a podridão, né? Porque ele está mais atraído pelo mel, pela doçura, pelo não sei o quê. Ele esquece de olhar o que está ao redor. Ele esquece de ver, de perceber o que está em volta. Ele não percebeu o mau cheiro, mas ele vai e toca. Ele já quebra uma aliança ali, já quebra um voto, um compromisso com Deus. Sabe? Sansão brinca. Sansão brinca com a presença de Deus. Sansão brinca com a unção que Deus deu. Sansão, ele não deixa nenhum legado, querido. Jefité, ele ainda tem 300 homens para lutar com ele. Tem um exército com ele. Era pouco, mas Deus era com ele. Era pouco, mas Deus era na vida dele. Você vê que Sansão agia só.
não tinha ninguém do seu lado. Por quê? Porque ele se achava forte, poderoso. E às vezes pensa que não precisa de ninguém. Não precisa ouvir ninguém. Sabe? Conselho de ninguém. Porque tem gente que é assim, que acha que eu sou mais eu. Sou mais eu. Eu sou mais Deus. Eu sou mais o Senhor. Glória a Deus. Mas tem gente que se acha todo poderoso. Aleluia. E Sansão se achava isso aí. É tão tal que ele só agia só. Ele não agia por ninguém de sua volta. Não preparou nenhum exército para lutar, para guerrear contra os filisteus. Fez tudo só. Sabe? E aqui, ele já começa aqui a fazer coisa errada. Ele sempre fez o que não agradava a Deus. Ele sempre fez o que agradava aos seus olhos. Só fazia o que agradava aos seus olhos. Ele vai aqui justamente, sabe, olhar aqui para esse leão. O propósito dele era só ver o que tinha acontecido, como é que estava a situação. Só que aqui nós vamos aprender uma coisa. Aquilo que você já matou, já tirou da tua vida, já arrancou, fique mais olhando não, meu filho. Você já matou esse pecado aqui, não fique mais acariciando, querendo ver. Querendo ver, não, vou dar só uma espiadinha. Só uma olhadinha. Isso não vai me matar. Tu é que pensa, meu filho. Cuidado, não brinca. Porque isso pode te matar. Isso pode te matar, pode ser uma fraqueza sua. Às vezes ele mata aquele leão ali. Às vezes a pessoa se saiu de uma situação. Eu me saí da bebida, mas eu não deixo de andar com quem bebe. Só ando com quem bebe. Me saí das drogas, mas só ando com drogado. Você tem que se sair desse tipo de pessoas. De amizades. Isso vai te levar para o buraco. Isso vai te levar, sabe, para situação difícil. Igual uma vez a minha mãe falou para mim assim: meu filho, te sai dessas amizades aí. Tu só anda com essa gente aí, é com o caixão, é com o maracajá, é com não sei com quem. Isso era esse irmão bonito. Que sai desse povo. Se é um de Deus agora, se é crente, procura novas amizades, o povo da igreja, procura. Aí eu disse assim: não, mano, mas aí eu não posso também sair assim não, eu sou forte. Sou forte. Eu não vou cair não. O diabo vier querer, eu vou essa pisar na cabeça dele. Deixa ele vir para ele ver. Ele está debaixo do meu pé. Pensa que ele está debaixo do teu pé. Cuidado, não brinca. E a mãe mandou, deu um conselho: se afasta, sai dessas amizades aí. E eu achando que estava forte, achando que estava cheio de Deus. Terminava o culto, aí eu vinha bater papo com as amizades. Aí começava a falar o que não deveria falar, entrava nas conversas erradas, atravessadas. Aí chegava em casa: meu Deus, falei tanta besteira. Estava na igreja tão bem, ouvindo a palavra de fé, de esperança, de vida. Aí me juntei com aquela turma por lá, acabei me envolvendo. Meu Deus. Por quê? Porque as má conversações faz o quê? Corrompe os bons costumes. Verdade. A pessoa que é de Deus começa a ter que andar com pessoa que é de Deus. Glória. E falar o que é de Deus e falar o que é do céu. Aí começa a andar com gente que só fala palavrão, meu filho. Só fala imoralidade para tu ver o que vai dar. Eita, Jesus. Você vai acabar falando também imoralidade, palavrão, ficando igual aquela pessoa, inquieta, arrogante, ignorante, tá? Falando igual aquela pessoa ali. Porque as má conversações corrompem os bons costumes. Aquela pessoa só falava de Jesus, só falava de Deus, de céu, de amor, de paz, de alegria. Agora só vem lá falando coisa feia, imoralidade. Por quê? Porque está se envolvendo com pessoa errada.
Está andando com quem não é para andar. As má conversações. Então, se você vê que as conversas não estão sendo agradáveis, sai fora. Essa conversa aí não é coisa de crente, não. Essa conversa não é conversa de homem de Deus, de mulher de Deus, não. Já está entrando na conversa. A minha conversa aqui é céu, é Jesus, é amor, é paz, é salvação, essas coisas aí. É monte, é oração, é jejum. É conversa de crente, meu. Do povo de Deus. Aleluia. E aí eu disse para minha mãe, não, eu não vou correr não, eu tenho que estar lá, porque eu sou de Deus mesmo e fazia tudo errado. Eu vou ficar caladinho, daqui a pouco tu ficava só ouvindo, porque não presta. E uma vez, meu filho, nessa conversa toda, deu vontade de beber mesmo. Estava no meio mesmo da folia. Aí uma hora, estava lá, o povo lá tudo chapando, e o crente lá fazendo o quê? A Bíblia diz o quê? Sai do meio da roda dos escarnecedores. Sai do meio da roda dos escarnecedores. Vai ficar fazendo o quê, meu filho? No meio desse povo, dessa gente? Ouvindo o quê? Conversando o quê? Sabe? Crente tem que estar com crente, tem que andar com crente. Se não andar com crente é para fazer o quê? É para evangelizar, é para falar de Deus. Aleluia. Deus te ama, Deus quer te salvar, Deus tem obra na tua vida. Aí eu estava lá no meio da roda dos escarnecedores, de repente veio aquela bichona bem, estava toda, não dava nem para ver nem qual era a marca do negócio lá. Estava toda cheia, toda branca, igual essa parede aí, branca. Aí eu olhei para ela, ela olhou para mim. Ela olhou para mim e deu uma olhar 43. Aí a minha boca começou a falar babar. Quer dizer, não estava firme, né, meu filho? Não estava alinhado com Deus. Eita, Jesus. Deu vontade de beber. Deu vontade de beber agora. Mesma hora me pergunta, nunca mais deu vontade de beber? Eu olhei assim, vixe, agora pegou. Agora o negócio estreitou. Eu tenho que dizer aqui alguma coisa, né? Eu com vontade, não. Mas a vontade estava grande. A boca estava babando, estava babando mesmo. Estava para engolir até a garrafa. Eu falei, Jesus de Nazaré, não socorre, me salva, Jesus. Tira daqui. Aí eu fiquei naquele negócio. E ele estava perguntando, insistindo. Eu falei, não. Deu um tempinho para disfarçar e ó, perna para quem te quero sair. Entendeu? Porque o crente não pode ficar nessa roda de escarnecedores. De não são o primeiro. Tem que se sair. Fugir. Não está perto. Porque a qualquer momento você pode cair, meu filho. A qualquer momento o diabo te pega, te abraça. E por pouco não me pegou, viu? Por pouco não me pegou ali. Depois de um ano que eu fui falar para minha mãe. A senhora estava certa, eu estava errado. Eu estava fraco, porque enquanto você aceitar o convite, a proposta do inimigo, você está fraco. Tem esse negócio, vamos ver. Não. Tudo começa pelo olhar. Sansão foi só ver. Acabou tocando. Acabou pegando. Aí ele não conta para o pai dele. Chega em casa, olha pai, que eu achei mel. Toma para o pai dele. Ele guardava segredo. E aquele era um dos segredos que ele guardou. E no dia do seu casamento ele foi contar para um enigma, um segredo. Da força, saiu da oscura. Ele conta essa história do leão. Se vocês adivinhar, vocês vão ganhar 30 peças de roupa. Muda de roupa. Vocês perderem, vocês vão me dar. E os filisteus não sabiam, não adivinharam. Mas pressionaram a mulher dele. Ó, você vai contar, vai falar para ele, dizer esse segredo, então a gente vai te matar. Por quê? Às vezes se relaciona com pessoas que não é para se relacionar. Se envolve com pessoas que não é para se envolver. Certas amizades, certas pessoas. Certas sociedades. Sabe? E aqui vão pressionar e ela vai ter que dar pressão no Sansão. Conta esse negócio aí. Eu não disse nem para o meu pai, nem para minha mãe, eu vou contar para você. Conta. E ele contou. Quando ele contou, ela falou para ele. Quando falou para ele, ele se zangou. Aí matou não sei quantos, né? Dos inimigos, pegou as roupas do dia e deu para os filisteus. Está aí.
e foi embora. Casou, mas no dia do casamento foi embora. Mesmo dia, teve lua de mel. Misericórdia. Foi direto para a casa do pai dele. Quando ele volta, a mulher estava casada com outro. O sogro já tinha dado para outra pessoa. Agora tu imagina a situação. Mais uma vez uma decepção, mais uma vez. E às vezes, irmão, por falta de ouvir, é só isso. É de ouvir. Às vezes a pessoa quer orientar, quer dirigir, quer falar, mas a pessoa não quer ouvir. Não quer ouvir ninguém. E essa foi a história de Sansão. E para a gente terminar logo essa história aqui, eu quero chegar logo aqui na questão da Dalila. Se apaixonou novamente por essa mulher. E aqui, ela só queria saber o segredo dele. Conta o teu segredo aí. Como é que faz para tu ficar fraco? Para tu ficar igual um homem normal, comum, porque Sansão não era um homem normal, não era um homem comum. Sansão não era qualquer um, não era qualquer pessoa. Era um homem cheio de Deus. Era um homem com propósito de Deus. Mas ele não atentou à palavra de Deus. Não atentou, aleluia, para aquilo que Deus tinha com ele. Não atentou. As orações de Sansão eram essas. Primeira oração que ele fez foi quando ele destruiu, 1000 filisteus com a queixada de jumento. Pá! Deu em todo mundo. Bateu os filisteus. E a oração era que depois que ele brigar com os filisteus, mais de 1000, Deus deu livramento para ele, Deus deu força para ele. Ele já estava quase que esgotado depois daquela batalha. Porque tem batalha que a gente se esgota. Tem batalha que a gente fica, quase que enfraquecido. Ele ora a Deus, ele vai pedir: Senhor, o Senhor me livrou desses incircuncisos para me morrer de sede, estava com sede. Ele vai pedir forças a Deus, ele vai pedir, água a Deus, para Deus fazer um milagre naquele homem, porque ele estava morrendo. O Senhor me livrou do inimigo para morrer assim. Ele ora a Deus, clama a Deus, e Deus vai lá fazer o quê? Verter água da rocha, e ele bebe, se renova, se fortalece novamente, fica forte novamente. Ou seja, Deus vai dando livramentos, mas a pessoa não se toca. A pessoa não vê ali o trabalhar de Deus. A pessoa não se volta para Deus, não acorda para Deus. E quantos livramentos Deus tem dado, querido, a pessoas, e ela não consegue enxergar, não consegue entender que Deus tem propósito na tua vida, que você nasceu com propósito para glorificar a Deus, para exaltar o nome de Deus. Aleluia! Só que Sansão não atenta para isso, não. Foram sempre livramentos de Deus. Ele fez essa oração. E aqui a Dalila vai começar a querer descobrir o seu segredo. De onde me convém a tua força? De onde convém essa força aí? Uma força descomunal. Ele poderia dizer: minha filha, eu sou homem de Deus. É oração, é jejum. Mas como? Vivendo daquele jeito, vivendo daquela forma. Como? Então não tinha como. De onde vem essa força? De onde vem isso aí? Como é que eu te faço para você ser uma pessoa normal, comum? Aí vai começar a brincar aqui. Se me amarrar assim, se me amarrar assado, se me amarrar desse jeito, ele vai contando, brincando, E ele vai dizer lá, e ela vai testar para ver se realmente era aquilo ali. Ela disse: Sansão, lá vem os filisteus. Na mesma hora ele arrebenta as cordas. Cadê? Sansão, tu me enganou.
Sansão, tu não me ama. Se tu me amasse, tu contava isso aí. Irmão, já era um sinal para ele dar no pé. Já era um sinal para ele sair. Sansão tinha muita força, mas pouca sabedoria. Tem gente que é assim. Tem força, meu irmão, igual um leão, um urso, mas a cabeça, Jesus. É igual um menino. Qualquer pessoa engana, enrola. Qualquer pessoa. Não tem sabedoria. Por 3 vezes ela começa a questionar, começa a querer saber. Eu disse, me diz, como é que te amarra, como é que te destrói, como é que acaba com a tua vida, só faltou dizer isso. E a pessoa não acorda, a pessoa não vê, não enxerga. Eita. O não a sua volta. E ele começa a brincar, vai brincando, vamos ver como é que vai nessa brincadeira. Se me amarrar, aí dá outra ocasião. Sansão lá viu os filisteus. Quebrou. Cadê? Até que um dia aconteceu. Irmãos, a gente tem que ter cuidado com certas coisas que a gente brinca, que a gente fala, sabe? Por quê? Porque isso pode acontecer. A minha esposa, a pastora, estava contando uma história que um sobrinho, na casa da mãe dela, pegou a cadeira de roda lá e começou a ficar andando pela casa brincando, ó, com a cadeira de roda, para lá e para cá, dando uma de aleijado. Ela olhou assim, rapaz, não brinca com essas coisas. Gente que brinca com coisa que não sabe, querido. O mundo espiritual, Sansão estava brincando de ser amarrado e acabou o quê? Acabou sendo amarrado, acorrentado. Foi brincando. Me amarra assim, me amarra assado, me amarra desse jeito. Aí acabou o diabo amarrando ele. Acabou o quê? Sendo amarrado. E a gente tem que tomar cuidado com as palavras, tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente. Com a nossa conduta. Minha esposa contando isso aí, eu fiquei assim, a pessoa leva na brincadeira e acha que não pode acontecer isso um dia. Né? Porque está profetizando algo de mal na vida dele, algo de ruim na vida dele. Nem com brincadeira a gente deve, sabe, fazer isso. Porque o diabo só quer uma coisinha, só quer um pedacinho, meu filho, para fazer o mal. Só quer uma coisa. E Sansão foi brincando, terminou o quê? Amarrado. Tá? Porque uma hora ele está lá, aí ele vai dizer o quê? Vai falar para ela a verdade. Olha, se cortar o meu cabelo, se rapar, eu perco todas as minhas forças. Eu vou ser um homem normal, um homem qualquer, um homem comum, um homem natural. Se cortar o meu cabelo, acaba tudo, está tudo destruído, a minha vida está derrotada. Ele vai contar o segredo para quem não deve saber do seu segredo. Quem é para contar, ele não conta, ele não fala. Porque ele escondia as coisas dos seus pais. Ele não falou para o seu pai o segredo do leão, o que aconteceu no caminho, ele não contou. De onde veio aquele doce, aquele mel, ele não contou. Ele não contou para ninguém, mas contou para aquela pessoa que não deveria contar. Falou para quem não deveria falar, para quem ia expor, sabe? Foi essa pessoa que Sansão contou seu segredo, em vez de contar para o seu pai. Ele vai dizer assim, ó, nem o meu pai sabe disso, vou contar para você, e acabou contando. O segredo do cabelo, contou para quem não deveria saber. Sabe? Cheio de segredos. E acabou falando para quem não deveria. E quando
ela sabe do segredo, meu filho. O que, que ela vai fazer? Bota para dormir. Dorme. Dorme, Sansão. E às vezes tem Sansão que está dormindo. E a palavra é: não durma não, meu filho. Acorde para Jesus. Acorde para Jesus, acorde para Deus. Desperta tu que dormes. Desperta, Sansão. Vigia, Sansão. Cuidado, Sansão. Ela foi botar ele para dormir. E o que teve Sansão que já dormiu, meu filho? Que teve Sansão que já acordou sem força, sem autoridade, sem poder, sem legalidade, sem graça de Deus. Por quê? Porque ele vai se levantar. Como a gente leu aqui, vou me levantar como outrora, como antes das outras vezes. Só que Sansão não percebeu que a presença de Deus já havia se retirado dele. A graça de Deus já havia se retirado. Às vezes, querido, a pessoa não percebe quando o Espírito Santo sai. Ela percebe quando o Espírito Santo entra. Quando ele pega ela, toma ela dá rajada de língua estranha, ela fala isso, fala aquilo, revela, dá visão da revelação. Mas ela não percebe quando ele já foi. Sansão não percebeu. Sansão achou que ele estava forte, que ainda tinha autoridade. Tem pessoas que ainda pensam que tem autoridade de Deus. Eu vou expulsar essa bobagem agora, vai para tu ver. Vai ser envergonhado. Vou expulsar. Ei, cuidado, meu. Porque às vezes você pode pensar que está cheio de Deus, está vazio de Deus. Às vezes está pregando sem unção de Deus, sem a graça de Deus. Está na igreja, mas não está mais sentindo a presença de Deus. Não consegue sentir mais. Por quê? Porque Sansão foi brincando com as coisas de Deus. Por quê? Porque todas as outras vezes dava certo. Eu estou fazendo isso, mas Deus está me usando ainda. Eu estou fazendo aquilo, mas Deus ainda está comigo ainda. Glória, aleluia. Parece que eu não está vendo nada. Parece que eu não leva, sabe? Não leva em conta esse negócio aí. Eu estou na unção, estou no óleo, estou não sei o quê. E parece que vai levando, e vai indo, e vai indo. Mas uma hora, ele achou que ia se dar bem do mesmo jeito. Uma hora ele pensou: vou já me levantar de novo. Agora, se toda vez foi assim, hoje não vai ser diferente. Se toda vez o demônio cai, se toda vez sai demônio agora, não Jesus. Dava certo, funcionava. Hoje não vai ser diferente. Só que ele não sabia que o Espírito Santo já tinha se retirado. Às vezes a pessoa não percebe, não sabe. Sabe? Acha que ainda tem, mas não tem. Que ainda é, mas não é. Acha que é como das outras vezes. Ele pensou que ia arrebentar e foi arrebentar. Quando ele pensou: vou me levantar, não tinha mais força nem para se levantar. Não tinha força nem para se levantar. Sansão não viu os filisteus. Deixa comigo. Ele foi ver os filisteus abraçaram, pegaram ele. Primeira coisa que ele faz: arrancou os olhos de Sansão. Por quê? Sansão, ele tinha um problema nos olhos. Não podia ver uma mulher. Era a fraqueza dele. É como eu disse, o diabo sabe da tua fraqueza. Se é mulher, vai botar a mulher na tua frente. Bonita, bela, formosa, de todo jeito. Ele sabe a tua fraqueza. Se é dinheiro, ele vai botar um bolo de dinheiro na tua conta. Vê se tu devolve pro dono. Quando a minha conta é meu, pastor. Não tem esse negócio não. Quando a minha conta, eu não sei porque ele botou.
Achei ali, tem até o endereço lá do cara lá, mas eu vou ligar não, entendeu? Achado não é roubado. Não é verdade? Tem gente que é assim, que pensa desse jeito. O inimigo sabe como trabalhar, ele sabe como te pegar, te atrair, ele sabe teu ponto fraco. Acaba não pode ver um dinheiro, né? Eu vou usar esse dinheiro bem aqui, eu vou usar essa mulher bem aqui, eu vou usar esse negócio bem aqui, meu ponto fraco era a bebida, eu vou usar ele. Vai lá com teus amiguinhos lá, vai. Daqui a pouco eu vou te dar uma rasteira, tu nunca mais se levanta. E eu ia lá com o bichinho lá, né? Com os amiguinhos. Toma aqui refrigerante, toma aqui água de coco, pede o que tu quiser, mas fica aqui com a gente, fica aqui conosco. Não sabe, que é o ambiente dele. Sansão estava andando no território do inimigo, andando no território do inimigo, brincando com o inimigo. Quando ele pensava que estava cheio, meu filho, ele era vazio. Ele pensava que estava forte, ele era fraco, sem força para lutar, para guerrear. Ei! Aí o inimigo vai pegar e vai dizer assim: agora vamos brincar com Sansão. Bora brincar com ele. Aí nessas horas o inimigo vai querer zombar na tua cara, te ridicularizar, te escravizar, te amarrar. Sabe? É isso que o diabo quer fazer. Quantas pessoas, queridos? Quantas pessoas? O tempo estava bem com Deus, estava forte, mas brincou, caiu. Hoje o diabo está se andando com a vida dele lá fora. Hoje o diabo está matando ele na droga, está matando na cachaça, está matando, sabe? Zombando, brincando com a cara daquele crente, daquele pastor, daquele homem de Deus. Está lá, zombando. Levaram ele para lá, para casa. Vai fazer o quê? Trabalha na moinha. A moinha fica só rodando. Trabalho forte, braçal, de animal. Era o trabalho que Sansão estava fazendo. Sabe? Era esse o trabalho que ele estava fazendo aqui. A moinha. Mas Deus ainda era construção. Por quê? Porque mesmo ali naquela moinha, o cabelo dele estava crescendo. O cabelo de Sansão estava crescendo. Porque os propósitos de Deus não caem por terra. Ele nasceu com um propósito. Infelizmente ele fez o que fez. Não vigiou, não atentou, não valorizou. Mas a graça de Deus estava ali ainda. A misericórdia de Deus estava ali. E ele estava ali rodando aquela moinha. E Deus estava trabalhando também na vida dele. Por quê? Porque o cabelo dele estava crescendo novamente. E parece que o povo não estava percebendo. Sabe? E você sabe que aquelas moinhas, né? Ali quando você bota aquelas coisas para moer, aquelas garapeiras, você bota aquelas canas, né? Você bota, sai só o bagaço, né? Você bota aquelas bichinhas lá de moer cana. A cana assim não é muito boa não, né? Tem aquela casca toda, tem que tirar um bocado de coisa. Não é muito valorizado. Mas você pega aquela cana ali e joga naquele bichinho de moer, ó. Você mete ela ali, vai moendo, vai extrair o quê? O doce, a cana. E ali já é um valor. Deus estava moendo Sansão ali naquela moída. Sansão estava sendo moído para poder ser extraído o que ele tinha de valor. E às vezes isso acontece com a gente. Você passa pela moinha de Deus para poder ser extraído o que há em nós, o que é de valor, de bom em nós. Sansão não valorizou, mas aquele estava sendo moído. E o cabelo estava crescendo novamente. Quando os inimigos vão começar a dizer assim: olha, traz ele para cá, para o templo do Deus Dagon. Dagon entregou Sansão para nós. O valente de Israel, nosso Deus entregou aqui. Traz para cá para nós zombar na cara dele, para a gente rir dele. É isso que o diabo quer fazer, é rir.
da nossa cara, da nossa vida. Sabe, se a gente viver uma vida assim. Mas Deus estava ali com Sansão. Naquele momento ali, querido, quero te dizer, para não finalizar aqui. Naquele momento, Sansão vai fazer mais uma oração. Senhor, me dá força novamente. Sansão faz um clamor. E é isso que nosso Deus ele quer. É que você apenas clame a Ele, peça misericórdia. Sabe? Peça perdão que Ele vai te perdoar. Peça misericórdia que Ele vai ter misericórdia por, sabe, pela tua vida. É isso que Deus ele quer, querido. Aleluia. Então peça misericórdia a Deus. Faça como Sansão. Sansão vai dizer: Senhor, mais uma chance, mais uma oportunidade. Devolva, meu Deus, as minhas forças, porque o teu propósito vai ser feito. Aleluia. O inimigo não vai prevalecer.